A União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, convida todos para o estudo do Livro dos Espíritos. Nós já estamos na pergunta de 900. Nossa, quase terminando o livro. E a live é de número 171. A nossa casa ela fica na Rua Iviema, 5.565, Jardim Monte Líbano. E toda a sexta-feira, às 19 horas, nós temos esse estudo do Livro dos Espíritos. Como é de praxe, a gente faz uma prece pedindo a Deus, a Jesus, que nos auxilie nesta noite de hoje, que os espíritos amigos, quem sabe até aqueles que responderam as perguntas para Kardec, possa algum deles estar presente para nos auxiliar na inspiração, né? E dando também a facilidade para o meu mano Dilon, né? Que coordena para nós o estudo. Então, a pergunta de 900 é: aquele que acumula bens sem parar, né? E sem beneficiar a ninguém, esse achará uma desculpa válida na ideia de acumular para deixar mais aos outros seus herdeiros? Aí, então, a resposta não poderia ser outra, né? É um compromisso com a má consciência. Mesmo porque para os filhos nós temos que deixar o quê? Escolaridade, exemplo, boas atitudes. Esse é o maior tesouro que a gente deixa para os filhos. Honradez, não é? Agora, bens materiais, isso é um erro. A gente falar, vamos acumular para deixar para os nossos filhos. Mesmo porque eles também não levam para a vida espiritual. E muitos deles, como não custou nada, né, também se desfaz dos bens. E não ajuda ninguém, né? Vai usar para outros meios. Então, lógico que é uma coisa muito errada. Nós não viemos aqui na Terra para acumular bens, onde o tesouro, como é que é aquela parte do Evangelho, onde a ferrugem consome, o tesouro, e a traça destrói, né? Uma coisa mais ou menos assim. E tem no Evangelho. É isso. Essa questão ela é interessante, mas a gente percebe, ela se aplica, né, muito a nós, né? Porque mesmo a gente não guardando muita coisa, ele acaba não guardando. Muitos de nós não tem nenhuma casa para morar, né? Assim, nossa mesmo. Mas o pouco que nós temos, por exemplo, a gente acaba acumulando, né? Assim, ajudar o próximo, praticamente nós não pegamos do nosso para ajudar o próximo, né? Então já acaba acumulando. Mas aqui está falando mais, mostra-se mais forte na pessoa que acumula muitos bens, né? Que faz só acumulando bens. A gente percebe, eu analisando, todos nós estamos vivendo, então a gente sempre está deparando com várias e várias situações, e a gente vê quantas e quantas pessoas que estão enriquecendo, estão conseguindo enriquecer, mas não doa uma cesta básica. Pessoas que às vezes já tá na velhice, né? 70, 80 anos, e está só guardando, né? Então, aí por isso que fala, né, que a resposta fala que é um compromisso com a má consciência, porque a consciência correta é aquela de poder girar aquilo que a gente tem em favor de outros, mas não é fácil mesmo, né? É uma batalha longa e difícil, por isso Kardec, o espírito fala para Kardec que
a prova da riqueza, ela é a prova muito difícil, mais difícil do que a da miséria. Então, essa história aí de deixar bens para os outros, acho que muitas vezes ela tem um caráter negativo, né? Caráter de incentivar o apego, coisas assim, né? Ou até garantir que aqueles que não têm muita disposição, vontade de trabalhar para conquistar, já tenham ali uma sombra e água fresca garantida, né? Meio complicado isso aí. Às vezes parece que é prejudicial. Verdade. E tem gente que acumula porque é egoísta mesmo, né? Ele quer acumular, é acumulador. Senhor, questão 901. Entre dois mesquinhos, o primeiro se priva do necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. O segundo só é avarento para os outros, mas é esbanjador para si mesmo. Enquanto recua diante do mais breve sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe custa para satisfazer seus gostos e paixões. Peça-lhe um favor e ele sempre se perturba. Quando quer realizar uma fantasia, ele tem sempre o bastante. Qual é o mais culpável? E qual deles ficará em pior situação no mundo dos espíritos? Resposta: o que esbanja. Este é mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu uma parte de sua punição. É interessante essa resposta, né? Essa resposta é muito sábia. Que então os dois têm tesouros, os dois têm posses, né? Um vive passando necessidade, mas não gasta nada do que ele tem, do tesouro que ele tem, dinheiro que ele tem, das coisas que ele possui, e passa dificuldade. O segundo, ele, para os outros, ele é seguro, não dou nada para ninguém, mas quando é para si, ele esbanja. Então, ele está pronto para gastar com ele, e não para ser útil para ninguém. Então, na pergunta que fala qual que é mais culpável, né, o qual deles fará pior situação, terá pior situação no mundo dos espíritos, a resposta é bem clara, né? O que esbanja. Este é mais egoísta do que avarento. O outro recebeu uma parte de sua punição. Então, os dois estão praticando o erro, né? Porque você pegar e guardar um tesouro, nem para si e nem para ninguém, não é o correto, né? É aquele que enterra o tesouro. Então, ele enterrou. Ele não fez, e o outro usa para ele. Aí, na verdade, aí o outro é egoísta, né? Porque esse que não usa nem para ele, nem para ninguém, ele não é egoísta. Ele apenas não está usando aquilo que foi dado para ele. Então, foi dado para ele usar, para ele trabalhar com ele, aquela ferramenta que foi dada, que o dinheiro é uma ferramenta, né, dada. Então, aquela ferramenta que Deus deu para ele trabalhar, ele pegou e guardou. E passa dificuldade, mas e não usa. Então, ele não está cometendo tanto erro quanto o outro, que pelo menos ele sofre também junto. Comete o erro de não usar
é a ferramenta que Deus deu para ele para se trabalhar. Ele é bem culpável, né? Mas o outro é mais que o outro é realmente egoísta. Fala que é mais egoísta ainda do que avarento, porque ele quer só para ele e usa todos os bens para ele, mas quando é para outra pessoa, para auxiliar alguém, ele não está pronto. Então, esse é mais culpável diante dos olhos de Deus. Isso aí, só. Eu já tinha lido, comentado um pouco com alguém uma vez essa questão, mas não é fácil isso que o Dilon está dizendo aí de entender as causas, né? Entender o que é que faz que a pessoa viva. Talvez isso seja, como diz a Joana, um tipo de atavismo também, né? Que o Dilon está referindo aí, a condutas, a padrões de conduta de outras vidas, mas tem muito mais coisa que a gente ouve falar que deixa esse quadro mais complexo, né? A própria autodesvalorização, o autodesmerecimento, eu não mereço, né? Eu não vou gastar, não vou comprar coisa para mim, coisa mais agradável, coisa mais saborosa, coisa melhor, coisa mais confortável, né? Casa, roupa, tal, transporte, com outras justificativas, é lógico, mas no fundo, muitas vezes a pessoa achando que ela não merece. E aí esse não merecimento é bem complicado para a gente analisar, porque da onde que vem, quais são as culpas que essa pessoa tem lá no inconsciente para viver numa miséria tendo muito recurso. E aí, por outro lado, não utilizando esse recurso também para outras pessoas, né? Se eu não mereço, não vou utilizar, estou conseguindo, mas também não vou dar para ninguém. Né? Assim como eu não preciso, não vou usar, um raciocínio ali oculto, como eu não vou usar porque eu tenho, mas não preciso, o outro também não vai ter, porque ele também não precisa e também não merece. Enfim, vai ficando complicado o quadro, né? Difícil. Mas esse outro aí, esse segundo, esse que para si usa e abusa do que tem, mas para os outros nada, tá bem claro aí, né? Ele é altamente egocêntrico, egoísta, e quais as justificativas que ele tem? Aí a gente podia estar imaginando, quem sabe, né? Quais as justificativas que ele tem? Ah, eu conquistei, eu mereci, eu ganhei porque eu mereci, ou porque eu trabalhei, Deus me deu, então, para que eu possa gozar. É difícil, né, de entender tudo essas situações aí. Mas tem gente que explica bem melhor. Para terminar o livro dos É Espíritos. eu, né? É minha vez. Minha É, vez. Será pode- reprovável cobiçar riqueza quando for pelo desejo de fazer o bem? Nossa, pois é, sei lá. O sentimento é louvável, não há dúvidas, mas é quando é puro. Mas será que esse desejo sempre é bastante desinteressado e não esconde nenhum interesse pessoal? Será que a primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não é a si mesmo? Porque a gente sabe, por conhecer pessoas que dizem que se ganhassem, iam fazer tanta coisa, né? Pelos outros. E começam falando assim, e não falam o que iam fazer para si.
Mas é só a gente olhar o que ela tem, como ela usa, e a gente já tem uma resposta de como é que ela vai fazer quando ela ganhar, quando ela, por alguma razão, ficar rica. Então, esse questionamento aí é o questionamento, né, do nosso interesse que se disfarça, nosso interesse que se mostra como altruísmo, como vontade, como desejo de que todas as pessoas estejam socorridas, estejam bem, né? E a gente comprovaria isso, né, se a gente fosse mais abnegado, se a gente renunciasse mais a alguns confortos, a alguns prazeres, a algumas coisas, né? Não dá para a gente falar muito, hoje em dia tem muita demanda de custo alto para a gente crescer e até para a gente fazer a reforma íntima, porque precisa de suporte, e às vezes de profissionais bem caros, precisa de cursos para a gente se melhorar, aprender um pouco mais, crescer, né? Então, a gente precisa investir bastante em si mesmo. E fica assim a pessoa fica dividida quando ela começa a pensar essas coisas e analisar, mas até onde que eu mereço e até onde que eu devo socorrer as pessoas com aquilo que Deus coloca na minha mão. É um dilema. E é uma coisa bem assim comum, né, de a gente ouvir as pessoas falarem, eu quero ganhar na Mega Sena para eu ajudar as pessoas, né? Mas a resposta aí é bem contundente, né? Que fala que você ganhar para auxiliar os outros é um sentimento louvável, né? Que pergunta se é reprovável. Então, ele não fala que é reprovável, mas só que questiona, né? Será que o interesse, lá no fundo, não tem o interesse na pessoal para, primeiro, melhorar assim, a condição da vida financeira de si mesmo, curtir as coisas da vida da terra, e depois, quem sabe, né, auxiliar um pouco. Até porque nós aprendemos que quando nós queremos fazer o bem, a caridade ela não depende de dinheiro, né? Não depende de posse. A caridade vai muito além das coisas materiais. Então, quando nós temos realmente vontade de fazer o bem, tem milhares de meios de fazer o bem, mesmo sem dinheiro. É claro que o dinheiro ele é necessário, né? Ele é importante, mas as coisas, quando nós queremos ajudar, além de a maioria das caridades não precisar de dinheiro, né? Porque a caridade, a parte financeira pode ser boa, ela é importante, né, em alguns casos, mas numa grande parte dos casos não é dinheiro que a pessoa às vezes está precisando. Está precisando de conversa, de palavra, precisando de perdão, né, que a gente já esquece de perdoar, e assim por diante. Está precisando de muita coisa, de uma palavra amiga, né? E é o passo que a gente fica pensando que caridade é dinheiro, né? Que muitas vezes a gente, quando se fala de caridade, a gente lembra de um prato de comida, lembra de uma cesta básica, lembra de comprar uma receita médica, ir lá na farmácia e pagar, né, o remédio de uma receita para a pessoa que precisa. Isso é caridade? Sim, também. Isso é importante? Claro que é. Mas só a caridade vai além. Então, quando a pessoa tem vontade de fazer caridade, às vezes ela não está preocupada em ganhar dinheiro para isso, porque ele vai trabalhando e as coisas vão acontecendo. Então, a resposta é interessante, é que geralmente acontece que por dentro, lá no fundo, profundamente, o desejo nosso não é desinteressado, acaba está sendo de forma
interessada de primeiro auxiliar-nos para depois a gente fazer um pouquinho para o outro. Opa, essa é cumprida. Será culpável estudar os defeitos alheios? Se for para criticar, se for para criticar e expor os defeitos alheios, isso é muito culpável. Porque é faltar com a caridade, que o Odilon acabou de falar aí. Se for para tirar proveito pessoal e para você mesmo evitar esses erros, então isso às vezes pode ser útil. Quer dizer, porque é falar faltar com a caridade. Se for para tirar proveito pessoal e para você mesmo evitar esses erros, então isso às vezes pode ser útil. Entendi. Mas é importante não esquecer que a indulgência para com os defeitos dos outros é uma das virtudes contidas na caridade. Então, se fazerem aos outros uma reprovação pelas imperfeições deles, veja se não pode dizer mesmo de vocês mesmos. Antes de fazer aos outros uma reprovação pelas imperfeições deles, veja se não pode dizer o mesmo de vocês mesmos. Portanto, tratem de ter as qualidades opostas aos defeitos que criticam nos outros, pois esse é o meio de se tornarem superiores. Se os censuram por serem avarentos, sejam generosos, por eles serem orgulhosos. Sejam humildes e modestos, por eles serem agressivos. Sejam dóceis, de eles agirem com mesquinhez. Sejam grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, faça de uma maneira que não se possa vos aplicar estas palavras de Jesus. Vê um cisco no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. Odilon, não tem nem o que comentar aí, né? E a gente criticar os outros é a coisa mais séria que existe, né? É muito errado. E quando a gente está criticando, às vezes a gente tem parte desses defeitos que o outro tem também. Mesmo porque nenhum de nós é perfeito, né? Então é o correto a gente... Aí quando tem uma pessoa muito... eu não gosto daquele cara. O cara é muito mesquinho demais. Deus me livre, é egoísta de carteirinha. Credo. Que nojo. Está errado, a gente tem que ter paciência, tolerância, é uma caridade, segundo diz o Evangelho, né? Ser caridoso, ser complacente com o defeito dos outros, que a gente também peca. Às vezes pode até não pecar por palavra, mas peca por pensamento, né? E por alguma ação que a gente às vezes desconhece, mas quando vê está aprontando, né? Então, é culpável, sim. E ainda fala aí que aí ainda fala que mesmo que for alguma coisa que a gente não gosta, né? A gente não deve comentar de jeito nenhum e nem falar mal do outro. Nós estamos num mundo aqui de aprendizado, né? Atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum defeito. Né, João? João está pensativo. Pois é. Olha, eu nunca vi o João falar mal da vida alheia, hein? A resposta está bem clara, né? E vai...
ela vai mostrando para a gente que algumas coisas que a gente ainda é bastante falho, né? Ter vontade de dizer aquilo que o outro está fazendo de errado, principalmente quando é alguma coisa que diz respeito ao grupo, né? Ao grupo onde essa pessoa transita, se relaciona, atua, e a gente, às vezes, não tem muita simpatia pela pessoa já, fica com vontade de falar, e aí mostra como a indulgência é importante. A gente perceber que todos nós temos as nossas vulnerabilidades, todos nós temos condutas, não é a mesma daquele irmão, mas tem outras, que a gente tem as falhas bem grandes, né? Que confirmam para nós o nosso grau de atraso ainda e por que a gente ainda é tão impotente na prática do bem, né? Quando a gente faz alguma coisa até que parece ser o bem, a gente ainda tem que se perguntar, será que é o bem mesmo, né? Porque é complicado, complexa a situação de se analisar a nossa conduta e ver os resultados. Tem resultados exteriores, tem resultados interiores. E os interiores, que são os mais desejados da gente se melhorar, são difíceis da gente mesmo perceber. Imagine os outros. Essa questão aí, ela é um pouco bem complexa mesmo, né? Porque nós sabemos, nós aprendemos na teoria, mas na prática nós temos muita dificuldade, né? Na teoria a gente sabe, né? Nós somos sábios na teoria, mas na hora de praticar a gente percebe que a gente não aprendeu. A gente pensa que aprendeu, porque a prova que nós aprendemos de verdade é quando nós praticamos, né? E quando nós praticamos, nós não praticamos, nós parece que aprendemos, mas não aprendemos ainda. Então, meio que parece ainda. Então, nós somos muito sábios aí na teoria, mas na prática é difícil. Porque é uma questão bem complicada quando se fala em estudar os defeitos alheios. Porque o que o Espírito coloca para nós aqui da resposta mostra que se a pessoa for estudar o defeito do outro, né? O objetivo de melhorar-se, não de criticar o outro, não de expor o outro, é ótimo. Não tem nenhum problema. É até importante, né? Eu pegar a pessoa que erra bastante, analisar os erros dele e preparar, não, esse erro eu quero não praticar, eu vou me esforçar nele, para eu não praticar esse erro que fulano pratica. Ótimo, mas é muito difícil acontecer isso. Geralmente, quando nós analisamos o defeito do outro, geralmente não é para isso. A gente analisa o defeito do outro, é para se esforçar mesmo, né? Então, aí que é bem complexo. Então, eu acho que, geralmente, quando nós estudamos o defeito do outro, ficamos observando o defeito do outro, sempre, ou quase sempre, é para criticar mesmo. É para colocar a pessoa em maus lençóis, né, por exemplo, mas dificilmente a gente tem esse objetivo de só analisar aquilo lá para a gente aplicar na gente. A gente observa o defeito do outro, analisa o defeito do outro, mas não diz nada para ninguém, não critica da pessoa, não diz nada para ninguém, mas só pensa, olha, eu quero me esforçar para não errar desse jeito. Até porque, quando nós fazemos assim também, muitas vezes nós estamos querendo ser superior, né? Olha, ele faz isso e eu não faço. Por isso que não é uma questão bem complicada, né? Mas a resposta do Espírito é uma resposta bem categórica, né? Se o objetivo é de criticar, expor, né, os defeitos do outro, sim, é uma falta, né, bem grave, né? E se do contrário, você vai aplicar em si, aí não tem nenhum problema. Aí é importante usar isso para melhorar-se. Então, vamos lá. Questão
904. Será culpável examinar e revelar as chagas da sociedade? Agora, muita gente. Aí depende do sentimento que eu levo a fazer isso. Outra coisa interessante, né? Que o que manda mesmo é o sentimento, né? Se o escritor nada objetivo além de produzir escândalo, é só um gozo pessoal que ele procura para si mesmo, apresentando quadros que muitas vezes são antes mais um mal do que um bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode ser punido por esse tipo de prazer que ele tem em revelar o mal. Eu acho interessante essa questão. Ela é muito interessante a questão porque muitas vezes a pessoa fica só levantando os problemas, os escândalos, levando escândalos muito mais para amedrontar as pessoas do que corrigir. Então, por isso que fala depende do sentimento, né? Mas aí qual que é o objetivo de a gente revelar um problema que está na sociedade? O objetivo ele é escandalizar, fazer as pessoas ficarem com medo, porque hoje nós estamos numa onda de fazer ficar com medo. Pessoas levantam um problema, isso vai acontecer sim, por causa da sociedade estar assim, 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 vai acontecer isso, isso e isso, né? Para levantar o medo da população. E para ele ser vangloriado, é claro também que ele é diferente, a sociedade é assim. E é interessante que quando a gente expõe a sociedade e se coloca no meio, é uma coisa. Que quando eu falo da sociedade, falo nós como sociedade, somos assim, assim, assim. Levantamos podres da nossa sociedade, mas eu também como um todo é diferente. Mas a maioria das pessoas, tanto em trabalhos, que falou muito do escritor, no trabalho escrito, como outra pessoa que coloca, ele se coloca diferente. A sociedade está assim, ou seja, eu não. Eu já sou diferente, eu penso diferente, mas a sociedade é assim. Então, nesse caso, há esse problema, né, de se separar da sociedade. Então, o objetivo, possivelmente, não é melhorar, mas amedrontar. E na 904, seguindo, né, fala que, nesse caso, como julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Como julgar, né, a pureza e a sinceridade? Aí a resposta, nem sempre isso é útil. Se ele escreve boas coisas, façam bom proveito delas. Se escreve coisas más, é uma questão de consciência que diz respeito a ele. De resto, se o escritor quiser provar sua sinceridade, cabe-lhe apoiar o preceito pelo seu próprio exemplo. Então, ele nem falou como descobrir, né, a intenção, porque até intencionalidade é difícil, mas aqui no final ele mostra mais ou menos como a gente pode entender, né? Se nós analisarmos a árvore pelo fruto, lembra daquela outra passagem Jesus fala da árvore pelo fruto, né? Então, uma árvore boa não produz maus frutos, nem a árvore má produz bons frutos. Então, se a árvore produz bons frutos, porque ela é boa, então aí é hora de analisar a pessoa pelo seu comportamento, pelo seu exemplo, que ele coloca aqui. Mas, primeiro, fala que isso nem sempre é útil, né? Não se preocupar com a pessoa em si, se a intenção dela é boa.
Importante agora é entender o que ela escreve é bom, o que ela faz é bom, então está no caminho. 905. Alguns autores têm publicado obras belíssimas e de grande moral, contribuindo assim para o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não aproveitaram. Será levado em consideração, como espíritos, o bem que suas obras fizeram? Ou então está dizendo que eles levaram para as suas obras conhecimentos importantes, né? Fundamentos, tudo de boa conduta, de boa moral, mas eles mesmos não praticaram. Se eles vão ser beneficiados por terem, pelo menos, divulgado, ter escrito aquelas coisas para os outros, já que não escreveram para si mesmos. Acho que eu entendi assim. A moral, sem as ações, é como a semente sem o trabalho. De que lhe serve a semente se vocês não a fazem frutificar para se alimentarem? Esses homens são mais culpáveis, porque eles tinham inteligência para entender. Ao não praticar as máximas que eles ditaram aos outros, eles renunciaram a colher os seus frutos. Bom, a pergunta foi se será levado em consideração no mundo dos espíritos, né? O que eles fizeram pelos outros. E eu entendi que não respondeu a essa pergunta. Eu entendi que respondeu que eles estão culpáveis porque tinham consciência, conseguiam escrever as coisas com clareza, mas decidiram não praticar. A história, né, ele é estranho, porque fica um pouco contraditório aí, né? Porque está dizendo assim, em certo aspecto, ele é uma árvore que dá bons frutos. Se ele leva conhecimentos que auxiliam, que elevam outras pessoas. Mas, por outro lado, ele é uma árvore má, porque tudo que ele faz não é de acordo com esses bons conhecimentos que ele leva que as outras pessoas aproveitam. Mas tem coisas assim, né? Tem muitas coisas assim. Num certo grau que a gente se encontra, pode ser que a gente vai na casa espírita. Essa é uma história, né, que está contada aí nos livros. A gente vai na casa espírita, a gente faz boas palestras, fala boas coisas para as pessoas, dá boas orientações no atendimento pelo diálogo fraterno. E aí, quando a gente desencarna, a gente encontra daquelas pessoas que aproveitaram alguma coisa do que a gente levou, encontra elas e percebe que elas são bem mais elevadas do que nós mesmos. Porque a gente não conseguiu praticar na intimidade, no sentimento mais profundo, né? A gente não conseguiu se modificar, ficando muito numa prática exterior, tanto de ensino quanto de prática da caridade, de relações, né, de cordialidade nas relações sociais e tal, mas o coração mesmo ainda não amoleceu. Então, acho que está ok, já foi comentado, foi ótimo já. (906). Esse bloco. É eu, né? Voltou no começo da... É eu? É. Aquele que faz o bem pode ser repreendido por ter consciência disso e por admiti-lo para si mesmo? Espera aí, eu não entendi a pergunta.
Aquele que faz bem pode ser repreendido por ter consciência disso e por admiti-lo para si mesmo. O que ele faz? Eu Por ele acho que é fazer isso. uma avaliação real, que ele faz o bem ele admite que ele faz o bem, admite que ele já está num estágio bom. Lá em cima. E a resposta é: já que ele pode ter consciência do mal que faz, ele deve também ter a consciência do bem, a fim de saber se age bem ou age mal, ponderando todas as suas ações na balança da lei de Deus e principalmente naquela lei de justiça, de amor e de caridade. E que ele poderá dizer a si mesmo de suas ações: são boas ou são más? Aprová-las ou desaprová-las? Portanto, ele não pode ser repreendido por reconhecer que venceu suas más tendências e de estar satisfeito com isso, desde que não envaideça, porque então cairá em outro erro. Ver a questão 919. O problema, eu acho que da vaidade é que quando a pessoa fica vaidosa pelo que ela já faz, ela para de olhar para o que ela precisa fazer e ainda não faz, que é muito. Porque é o caso nosso, que estamos aqui no, no estágio de uma humanidade que está em provas, né? Que ainda está em expiações e que precisa disso aí, precisa de acertar no caminho do bem cada vez mais, mas conforme vai acertando, não vai se envaidecendo, porque vai tendo uma satisfação sadia, de que está vencendo algumas coisas, mas abre-se um horizonte muito grande de progresso ainda, né, de elevação a conquistar. Vou pedir para o João fazer a prece de encerramento para nós, né, João? Vou fazer. Agradecer a Deus. Foi tão Mais bom o uma estudo. vez, chegando ao fim dessa horinha nossa de busca de mais luz, busca de mais conhecimento, busca de mais fundamento, e a gente percebe como não é fácil a gente olhar mesmo mais profundamente, de acordo com algumas luzes que são lançadas, fazer esse olhar mais profundamente para dentro de nós mesmos. Mas já temos, assim, essa alegria, essa satisfação de estar fazendo esse caminho, de estar buscando e de estar tendo coragem de buscar entender, buscar se colocar ali naquela pessoa que está sendo usada como exemplo numa questão boa, numa questão ruim. Até essa alegria de já estar fazendo isso, de sentir essa gratidão a Deus, mas também consciente do tanto que é necessário a gente aprofundar mais essa compreensão, sentir realmente como que é o efeito ou a falta de efeito daquilo que a gente pratica em todos os momentos da nossa vida, e insistir com os nossos benfeitores espirituais que continuem investindo na gente, continuem nos ajudando a receber tantas dádivas, tanta luz, tantas bênçãos celestiais que são disponibilizadas para nossa superação, e que se a gente conseguisse realmente
receber, se colocar numa sintonia vibratória mais propícia para estar recebendo todas essas boas intuições, todas essas dádivas, a gente caminharia muito mais rápido. Importante é se manter no caminho, com perseverança, sempre nele, e buscando sempre novos passos. Que a gente consiga, daqui para frente, nessa semana, que dá de intervalo até o nosso próximo final de semana, nos nossos dias aí, ter esse espírito mais de buscar dentro de nós aquilo que precisa ser mudado, como também a força, as qualidades, todos os talentos que nós temos para serem investidos. Que assim seja. Que assim seja.